Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Antes de iniciarmos essa aula, quero dizer que o conteúdo está sendo gravado e que seu conteúdo também é protegido por direitos autorais, além de ser de propriedade intelectual da nossa escola. Então, toda e qualquer reprodução, seja parcial ou total, é passível de medidas judiciais. Então, seja bem-vindo, bem-vinda ao encontro de Sociologia da segunda série. Eu sou o professor Josimar. E hoje, daremos continuidade ao tema do volume 6 da nossa apostila, do qual nós discutiremos a seguinte temática: opção entre liberdade de comércio ou protecionismo e a formação dos blocos econômicos. E por fim, a gente pretende ainda encerrar a nossa discussão trazendo aí, uma reflexão sobre a globalização, cultura e os conflitos do mundo contemporâneo. Ok? Então, galera, é o seguinte, seja bem-vindo ao nosso encontro, à nossa discussão. Bom, antes de darmos sequência ao nosso tema de aula, vocês têm aí uma atividade ainda em aberto, certo? Se eu não me engano, a atividade encerra hoje. É isso mesmo, né? Às 23h55. Então, pessoal, muita atenção, àquela resolução. É uma atividade que vai pedir de você uma reflexão, que exige de você uma, uma expansão da sua ideia, uma ampliação da sua ideia, para não falar de maneira, simples, aquilo que carece de um certo aprofundamento. Até então, alguma observação, alguma dúvida em relação àquela atividade? Lembrando que a atividade da apostila está na página 18. Alguma observação em relação à atividade, pessoal? Ou tá de boa? Não, né? Tranquilo. Então vamos dar sequência, galera. Bom, vamos recapitular um pouco daquilo que nós discutimos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre os possíveis fluxos financeiros, E como que as grandes corporações influenciam tanto no cenário econômico quanto no cenário político. Sobre o tema da semana passada, alguma observação? Algum ponto que gostaria que a gente aprofundasse? Ou não? Acho que não. Beleza, então. Então, tocando o barco. Galera, página 18, opção entre liberdade de comércio ou protecionismo. Quando nós falamos em liberdade de comércio, o que, que vem na mente de vocês? Eu sempre começo a nossa aula jogando para vocês alguns conceitos básicos. O que, que seria? Quando você pensa assim, ó, liberdade de comércio, o que, que vem na sua mente para você discutir? Fale para nós. Liberdade de comércio. Poder comercializar um pouco um produto a um preço livre. Olha, interessante, hein? Interessante. Interessante. Seria poder comercializar um produto a um preço livre? Veja bem, liberdade de comércio. Nós estamos falando de uma reflexão, Nós partimos de uma reflexão da qual nós falamos sobre globalização. Essa globalização pensa políticas internas e externas e como que, os países se relacionam entre si e como que o mercado chega ao outro, tá? Aí daqui a pouquinho a gente fala também sobre preço dentro da concorrência, né? Exatamente. Depois nós trouxemos uma reflexão muito possível, muito importante, que foi sobre a dominação dos Estados Unidos. Por que, que os Estados Unidos dominou, e se tornou essa potência mundial? E percebemos, que os conflitos
que os dois grandes conflitos mundiais, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, possibilitaram, né, uma organização no cenário global, né, tanto político quanto econômico, de uma maneira diferente, em especial a Segunda Guerra. Então, depois dali, né, a gente percebeu que ah, houve a necessidade, né, da criação de uma moeda padrão, e aí, né, assume, né, dá-se, né, vamos dizer, né, o poder econômico ao dólar, né, para dizer, né, o valor das demais moedas. Então, né, temos como parâmetro o dólar. E a partir daí, galera, nós trouxemos a seguinte observação. Bom, é, aulas conectadas. São as famosas pérolas das aulas conectadas. Bom, e então, na aula passada nós falamos, né, sobre a influência das transnacionais. E hoje, quando eu lanço para você essa pergunta, né, sobre essa liberdade que acontece, em especial, né, a liberdade de comércio, nós falaremos ainda mais sobre o impacto dessas corporações. Veja bem, galera, observa como que um tema ele vai se aproximando do outro a ponto de, né, quando formos discutir, termos aí, olha, um olhar, né, que seja uno para a discussão sobre o comércio exterior e o comércio global, até mesmo sobre a própria temática da globalização. Então, nós temos aí a liberdade de comércio. Se eu falo liberdade de comércio, significa o seguinte, que eu estarei refletindo, né, nós estaremos refletindo sobre as transações comerciais. Tá, galera? Guarda isso, viu? Tá? Liberdade de comércio, as transações comerciais. E a partir disso, pensamos né, e refletimos sobre as políticas de comércio. Tranquilo? Tranquilo? Políticas de comércio. Então, vimos na aula passada que, né, as transnacionais, né, as multinacionais, elas assumem vamos dizer, assumem um comportamento dentro dessa relação comercial de que ela visa, né, obviamente, a buscar mão de obra barato, tá? Buscar mão de obra barato e locais que atendam às suas necessidades para obtenção de lucro. Então pensa sempre nisso. Vamos imaginar, né? Tal empresa chegou em Cariacica. Vamos trazer. Gente, a, a abertura comercial para essa tal empresa, né, do exterior para o município de Cariacica, ela não foi porque simplesmente ela quer ver o município de Cariacica crescer. É porque aconteceram ali, olha, um jogo de interesse político e econômico que vai favorecer não apenas o município, mas exclusivamente a empresa. Tá ok? Então, todas as vezes que vocês, né, lerem ou se atentarem para essa política comercial, lembre-se sempre dessa temática da política voltada para a liberdade de comércio. Tranquilo? Então, essa liberdade de comércio ela tem a intenção de refletir sobre as políticas de transações comerciais. Por isso que, né, a gente vai tratar dessas liberdades como um certo protecionismo. Seria um protecionismo, uma vez que, né, a gente vai garantir certos espaços para determinados países e fechamos o comércio para outros. Por que que isso se dá? Percebe? Por isso que isso, Risa, e o próprio, acho que foi o Bernardo que colocou aqui em cima, né? Cadê? Não, foi o Guilherme, que trouxe aqui, em relação ao preço, né? Você atribui um preço ao seu produto de maneira livre. Também acontece isso, porém respeitará né, a regulamentação, ou melhor, a regulação dos valores comerciais. Isso também influencia no direcionamento comercial que se dará dentro de um determinado país e na relação com outros. Tá? É como se fosse assim, ó.
Imagina que eu sou, né, o presidente de um determinado país e participo da Mercosul. Você quer fazer movimentação comercial com o meu país, porém o Mercosul, né, o caso do bloco econômico que eu participo, tem algumas regras que acabam dificultando a minha interação com aquele país. O que vai acontecer? Eu vou abrir mão desse bloco para atender a um determinado país? Muitas vezes, se isso acontecer, o país, no caso, né, eu enquanto presidente, serei, né, ou terei algumas responsabilizações a nível de Mercosul. Então, o que isso significa? Significa dizer que existe, né, uma regulação e uma regulamentação que vai direcionar todas as transações econômicas de um país com o outro. Então, nós não podemos ferir os acordos que, né, o país não pode ferir o acordo ou os acordos que ele fez junto aos blocos que ele participa. Por isso que a gente precisa compreender, né, o que é essa política internacional, né, essa política de comércio internacional, como que a globalização afeta isso e, em especial, quais são, né, os efeitos ou quais são os impactos disso na vida local. Tá tranquilo? Percebem a ponte que a gente precisa fazer quando discutimos, né? Ou quando nós ouvimos nos noticiários sobre essas notícias, né, referentes às transações econômicas, né? Como que um bloco influencia o outro, né? Certas cobranças em relação a acordos que já foram firmados. Então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Tranquilo, gente? Até aí de boa? Nalanda sim. Então, beleza. Se a Nalanda entendeu, Nalanda fala por todos. Ó a resposta, Nalanda. Enfo. Ó a resposta, hein? Né? Pensa. Ó a responsabilidade. E aí, gente, falar então essa falar então dessa liberdade econômica significa dizer o seguinte, que um país ele pode sim colocar barreiras, né, para a realização de comércio de outro país. Um exemplo notório, né, que nós temos são as alfândegas. Alguém que por um acaso já comprou algum produto que veio de outro país, que você precisou aguardar, ou dependendo, né, teve que ir, já teve, né, Bernardo? Teve que ir até a Receita Federal para fazer a liberação do produto. Alguém já teve situações desse tipo? Além do Bernardo? Eu também já tive. Demora, tá? Nossa, e como? Quer ver o produto demorar, você comprar de outro país. Demora bastante. Bom, então o que, que acontece? Acontece exatamente essa reflexão. Quando o país, né, ele tem um certo acordo econômico com o país que né, da onde você compra, e esse produto, por exemplo, né, ele está presente nesse, né, vou colocar o Brasil. Imagina que você compra de um determinado país e esse produto não é vendido aqui internamente. Você precisa aguardar esse produto chegar. E de fato, Bernardo, demora bastante. Demora bastante e muitas vezes a pessoa, né, que compra, ela é taxada, né? Então observa que existem, né, essas barreiras. E eu mesmo já passei também e é muito rigoroso. Exatamente, é muito rigoroso, né? Porque você precisa trazer várias outras comprovações em relação a impostos e é uma burocracia danada. Então veja que essas barreiras é uma barreira que você encontra, é uma barreira comercial, né? Essas barreiras alfandegárias, ela tem o objetivo de fato peneirar aquilo que entra no país, né? Especialmente sobre a taxação de impostos. Quando você viaja, por exemplo, alguém que já viajou para fora do país, quando você viaja para fora do país, é a mesma coisa. Você tem uma quantidade limite de produto que você pode trazer. Aham, exatamente, Bernardo. Você tem o limite
né, de produto que você pode trazer e limite também de dinheiro do qual você pode levar. Então, observa que essas barreiras, elas têm um objetivo. Elas têm um objetivo e acabam, né, sendo traduzidas como, né, para muita gente como algo desnecessário. E pelo contrário, isso fortalece a responsabilidade fiscal de um país e, em especial, também faz com que o país que vende, né, né, o produto está aí para ser vendido, mas faz também com que o país que vende tenha certas responsabilidades e responsabilizações dependendo daquilo que for comprado, daquilo, né, da forma como foi enviado. Portanto, essas barreiras, né, elas são as taxas, né, são tudo aquilo que a gente precisa pagar, né, ou que a própria empresa paga para entrar em um determinado país. E é exatamente isso que encarece, ok? Um determinado produto. Por quê? Porque esse valor vai ser diluído para quem? Para o comprador. Então, quem compra arcará com essas taxas. Tranquilo até aí? Então, essa barreira alfandegária, ela é, né, uma barreira que vai, né, dispor de taxações naquele produto que foi comprado e, obviamente, né, quem arcará será o comprador. Depois nós temos as chamadas, como é que fala? Barreiras sanitárias. Esse está em voga. Não sei se vocês na semana passada ouviram, né? Mas alguns países, a China, os Estados Unidos cortou uma parte e tem outro país que eu não estou lembrando aqui agora que fez, olha, corte, não compra mais frango do Brasil. Por quê? Porque o frango foi encontrado frangos contaminados com Covid. Vocês acompanharam isso no noticiário? A Risa acha que sim, acha que China. A China também, é verdade, a China. Então veja, gente, que esse assunto é isso aqui ó, que nós estamos discutindo. Percebe? É um certo, como é que fala? É um protecionismo, tá? As taxações alfandegárias e as sanitárias é um protecionismo que o país adquire para garantir, né, o comércio local, para valorizar o comércio local, e em especial para também colocar uma certa rigidez naquilo que entra no país para não tornar, né, a famosa casa da mãe Joana, né? Tudo entra e tudo sai na hora que bem quer. Então, existem regras e elas serão seguidas e a taxação é uma dessas burocracias. E então, gente, a, como é que fala? A barreira sanitária, ela impede a entrada de produtos, de preferência, né, produtos voltados para a alimentação, por não corresponder às exigências daquela localidade. Então você teve aí, né, durante né, nos últimos dias, a, o impedimento, né, da entrada de frango em alguns países, né, da Europa e do continente asiático. Nós tivemos um tempo atrás a proibição de venda de carne suína e bovina, tá? E depois, devido àquela liberação, né, dos 300 agrotóxicos, dos, né, dos 300, depois da liberação dos agrotóxicos, vários países cancelaram a compra de grãos do país, né, do Brasil. Então veja que a discussão política interna e os usos, né, dos mecanismos para a produção, ela é discutida a nível global. Então, se o país, né, no caso, se o Brasil, nosso país, se ele não corresponde às exigências daquele país que, né, do país comprador, o produto não entra. Percebe? E aí o que, que acontece? Perde-se venda e o comércio ele fica, nessa transação comercial internacional, fica o quê? Fragilizada, entra em déficit. Portanto, tratar, né, dessas exigências sanitárias exige que o país repare esse dano, né, uma vez que nós falamos, tratando de alimento, a gente sabe aí, né, que o alimento mal condicionado ele pode produzir consequências drásticas. E aí então, né, esses países eles
exigem uma readequação ou uma adequação às normativas. Portanto, pessoal, não pense que essas burocracias elas nascem do nada. Até porque, né, existem os elementos culturais, existem, né, as orientações normativas que regulam tanto, né, como é que fala? Tanto o comércio local quanto a sua relação com o externo. E há uma exigência muito maior para o externo. Por quê? Porque a intenção é garantir os usos, né, dos produtos internos. Portanto, gente, essa é a primeira reflexão que a gente traz, né, para a nossa aula, com a intenção de, né, de produzir aqui já uma reflexão sobre a presença dessas empresas multinacionais, né, transnacionais, dentro de um determinado país. Portanto, falar desses espaços, falar dessas transações, sejam políticas e também, né, por que não dizermos as transações políticas, é falar daquilo que nos afeta diretamente. Aí voltamos, a gente sempre volta naquela discussão. Quando a moeda local é desvalorizada em relação ao dólar, o país ele perde a capacidade de investimento. Perdendo a capacidade de investimento, o que acontece? O que acontece? O que sobe? Perdendo a capacidade de investimento, ninguém investe, o que vai acontecer? Entramos numa inflação, numa recessão e com isso a crise se instaura. Até aí, gente, essa linha de raciocínio tá tranquilo? Beleza? E o Cauã? Tá bem, Cauã? Bom, e os demais aí, galera? Cauã, tudo certo? Já é. E os demais aí, Leandro, João, Isabel, tá de boa? Tarcísio tá caladão aí, olha. Eric tá tranquilo? Então, beleza. Gente, esse é um assunto que parece ser um assunto maçante, mas ele é do nosso cotidiano, tá? A gente liga a televisão, vai ter em todos os telejornais, vai ter um determinado momento que falará sobre ah, algo relacionado à economia mundial. Então, esse assunto aqui, olha, ele traz né, ele norteia o nosso entendimento para essa temática que nós ouvimos praticamente, vamos dizer, né, quase que diariamente. Então, ele nos ajuda. Bom, outra coisa, essas barreiras, né, tanto as sanitárias quanto as alfandegárias, elas dificultam. Acompanha aí, galera, página 19. Esse ponto é importante. Página 19, segundo parágrafo. Se puder aí, ó, dá uma marcação assim, ó, né, se você tem o costume de marcar, marca porque ele é importante, hein? As barreiras, tanto sanitárias quanto alfandegárias, dificultam a importação de produtos e podem servir para limitar a concorrência proveniente de centros produtores de mercadorias localizados em outros países. Olha que interessante. Olha que interessante. Eis aí, olha, coloca aí, ó, objetivo, tá? Do ladinho assim, ó, que você vai entender. Por que que essas taxações acontecem? Por que que, né, esse protecionismo ou essa liberdade econômica, né, é mais um protecionismo. Por que que ele acontece? Tá aqui, ó, para dificultar a importação de produtos que podem, né, servir para limitar e também, né, servem para limitar a concorrência proveniente de centros produtores de mercadorias localizados em outros países. Ou seja, nós limitamos a importação né, e propõe, então, né, aos produtores locais condições para poderem avançar e para poderem darem conta, né, de fortalecer o mercado interno. Portanto, esse fortalecimento do mercado interno, ele visa, ou melhor, né, essa barreira visa não apenas, né, dizer assim, nós temos uma picuinha ali com um país tal, não vou deixar não. Não, gente, não é isso.
primeiro interno para depois pensar aquilo que é externo. Lembrando que as compras externas, elas são feitas para agregar aquilo que já é produzido internamente, ok? Se a minha intenção é ter 100% do produto, mas dentro do país a gente produz 30%, eu buscarei, né, comprar externamente esses 70% que faltam. Tranquilo? Bom, e ainda, acompanha, continua aí, hein? São estratégias que pretendem evitar a competição econômica internacional sobre economias nacionais. Quando o país adota barreiras alfandegárias e ou sanitárias, dizemos que ele está utilizando estratégias protecionistas. Proteção. Conceder subsídios estatais a produtores agrícolas ou industriais locais. Também é um caso de protecionismo. Então, galera, quando você escuta, né, alguns programas de governo que atendem aí alguns setores mais específicos, lembre-se, nós estamos tratando de políticas protecionistas. Protegerei o meu para garantir, né, que o meu também produza. E aí o que, que acontece? Colocarei limites, né, no avanço de países, né, de países externos sobre aquilo que é produzido internamente. Tá, galera? E aí pensando, isso aí, Risa, fortalecer o mercado interno. Exatamente, exatamente. Fortalecer o mercado interno. E aí, então, pensamos também que esse tratado internacional, ele também se dará nos famosos regionalismos. Ou seja, nós veremos, né, a partir de agora, como que esses blocos econômicos eles foram se formando e com qual intenção. Né? Eu já trouxe até algumas pistas aqui para vocês. Quando a gente fala, né, dos blocos econômicos, é claro que a gente vai pensar, né, na junção de países que formam determinados regionalismos, ok? E aí nós temos alguns exemplos. Por exemplo, NAFTA, né, que compreende, né, o livre comércio dos Estados Unidos, México e Canadá. Temos aí o Mercosul, tá? Que formam esse Cone Sul, né? Da América do Sul, obviamente, né? Que formam esse Cone Sul das Américas, né? Nós temos um bloco econômico aqui, bem como, né, nós temos também a União Europeia, tá? E aí, né, se vocês acompanharam tempos atrás, tivemos até uma discussão muito forte, né, sobre a retirada ou não, do país da União Europeia, o que, que isso acarretaria, etc. e tal. Então veja que quando nós pensamos nesses blocos econômicos, é de fato, né, pensar a formação para além da ideologia política. Tranquilo? Para além da ideologia política. Por quê? Porque os países eles precisam se sustentar economicamente. E como que eu faço isso? Além, né, da venda do produto, né, de produtos internos, eu preciso garantir também vendas de produtos externos e também fazer, né, essas transações econômicas que valorizem e potencializem cada vez mais o que é produzido no país. Tranquilo? E aí o que, que acontece? Os blocos econômicos ah, eles pensam estratégias para garantir o fortalecimento, né, de cada país e daquilo que é produzido na, na, na sua composição. E aí, gente, o comércio dentro dos países que compõem o bloco, ele de fato tem uma certa liberdade, ok? Tranquilo? Ou seja, existem, né, aí existem facilidades que potencializam, né, cada vez mais a compra e venda dos produtos desses países, tá? Agora, por exemplo, né, se um país que compõe o Mercosul, né, quiser manter relações ou transações econômicas com países que não pertencem, aí a política econômica muda. Tranquilo?
porque existem regras que são mais específicas para essas transações. Tranquilo, gente? Até aí? Beleza, então, hein? Espero que esteja relax mesmo, porque esse tema é muito bacana. Bom, e passamos então a pensar o seguinte: bom, existe, né, obviamente, essa estrutura, né, essa estrutura é formada em blocos, e aí a gente passa a pensar o seguinte: existe um processo chamado, né, processo de globalização, existe um respeito à cultura, isso aí, né, nós vimos desde do capítulo anterior. Existe um processo chamado de cultura e existe ainda aquilo que é provocado, né, entre os diferentes, que nós chamamos de quê? De conflito. Então, essas três temáticas, elas não estão isentas de influenciarem as relações políticas e econômicas internacionais. Tá? Desde a criação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas e das entidades que nasceram a partir dela, a gente passa então a pensar o seguinte: existe uma existe um caminho, né, a seguir para que, né, o diálogo internacional seja praticado, e existe ainda não apenas um caminho, mas existem ações que visam, né, a promover esse diálogo. E então, os blocos econômicos, eles trarão para os seus países, né, e para esse diálogo que é posto, reflexões sobre a globalização e sobre o que cada cultura pode produzir, e em especial, né, a diminuição dos conflitos. Veja, a diminuição dos conflitos. Isso não significa que eles vão acabar. Até porque, né, quando nós refletimos, separando, né, políticas, o discurso político ideológico com os discursos econômicos, aí a gente percebe que a briga, né, o conflito, ele se torna outro porque os interesses serão outros, tá? E quando a gente traz 5 minutos, uai, gente, eu não comecei antes do horário, por que 5 minutos? Aqui, deixa eu perguntar, o Cisco está finalizando antes do horário também nas outras aulas? Ou não? Ou eu fui premiado? João Lucas disse que não, Risa não, Gabriel não. Então, acabou de aparecer aqui, ó, 5 minutos. E agora são 11h10. 11h11 agora. Estranho. A aula finalizaria às 11h20. E eu entrei na sala depois. Entendeu? E muito estranho. A minha aula com a terceira série apareceu 5 minutos e pá. Rapaz. Bom, então vamos lá. Então a globalização, ela influencia, né, nesse modo da gente pensar padrões culturais. Olha que interessante, hein? Isso nós vimos no capítulo, como é que fala? Na apostila anterior. Isso nos ajuda a pensar sobre os processos culturais, como que a cultura vai se organizando, e a partir daí a gente vai criando padrões, tá? Padrões que visam aí a manter uma certa unicidade nos comportamentos, uma certa unicidade no modo de vida. Veja, essa unicidade, daqui a pouquinho a gente vai ver, né, que ela traz algumas consequências. E então, né, a consequência disso é que pode surgir o quê? Uma cultura padronizada, né, o próprio nome já diz, padrão, né, e esses blocos eles visam trazer um diálogo, né, cada vez mais preciso e coeso. E, e essas, vamos dizer, né, essas noções de cultura, elas acabam trazendo inúmeras possibilidades de serem refletidas. Qual é a consequência disso? Conflitos internos e conflitos externos. Conflitos internos e externos que podem estar relacionados a três tópicos importantes: políticos, econômicos e culturais. E com eles são aprofundados, né, temáticas como xenofobia, como etnocentrismo
e como estereótipos sociais. É o tripé, né, que fortalece aí essas discussões políticas interna e externa. Ok? Amores, vou encerrar por aqui, tá? Pela minha contagem, falta um minuto. Então, quero desejar a vocês um excelente dia e uma excelente semana.